Vídeo aula número 6 aí. Então, continuando o nosso texto, né? Essa norma, que norma que ele está falando? A norma é do sistema capitalista, do sistema neoliberal, que estabelece como, de maneira equitativa, de maneira igualitária, os três pilares da vida do homem moderno: a vida, a liberdade e a propriedade. Ou seja, o direito à vida é equivalente ao direito à liberdade, que é equivalente ao direito de propriedade. Esse é o ideário liberal. No neoliberalismo há um aprofundamento do materialismo. O homem tende a se apegar mais à propriedade do que à própria liberdade e do que à própria vida. Então nós temos um aprofundamento dessa discrepância de pesos entre as medidas aí, né? Então a pessoa se desgasta, trabalha a vida toda, perde saúde, ela comete crimes, né, sob o perigo de perder sua liberdade. Para quê? Para poder ter propriedades, o dinheiro. Então há uma desigualdade entre os pesos aí. Então por isso que fala que o neoliberalismo ele exacerba, deixa exacerbado a questão materialista. A pessoa se desgasta, trabalha a vida toda para ter propriedade. Ela rouba, é desonesta, perde a humanidade dela para ter as coisas, né? Então esse é o intuito de competição. Então essa é a norma. Então diz assim: essa norma impõe a cada um de nós que vivamos num universo de competição generalizada. Então, só para você entender, antes as pessoas viviam em comunidades. Uma comunidade é também um agrupamento de pessoas, só que o laço unificador dessas pessoas não é o fator econômico, é o fator cultural ou os laços de sangue e vivência que essas pessoas têm. Então, conheço a família de fulano há 30 anos, conheço a família de fulano há 60 anos, nossos avós foram parentes, nossos bisavós foram primos. Então há toda uma solidariedade, um laço afetivo, um laço consanguíneo que não é calcado prioritariamente na produção material, ou seja, na propriedade, no dinheiro, e sim na consideração dos laços afetivos construídos ali durante décadas e anos aí. Então esses são chamados laços comunitários, laços culturais. Quando a modernidade vem, ela cria também uma organização territorial chamada cidade. Então as pessoas saem das vilas, elas saem dos vilarejos, das áreas rurais, das roças, né, dos vilarejos, e elas migram para a cidade. Na cidade, esses laços eles são substituídos por laços materiais. Ou seja, as pessoas agora se associam e vão trabalhar, vão ser produtivas por laços de trabalho. Então, na comunidade se roçava lá ou se criava um pasto por primos e afinidades consanguíneas. Na cidade não. Na fábrica, no escritório, você não precisa ter laço consanguíneo. Seu laço é produtivo. Você foi contratado, o outro fulano tem um currículo também, foi contratado, e vocês são colocados no mesmo espaço para conviver e serem produtivos juntos. Então vocês têm uma relação profissional, não é mais uma relação afetiva, consanguínea ou comunitária. É uma relação profissional. E como profissional, a frieza, a objetividade, o pragmatismo, ele se estabelece. Isso é o que nós chamamos de sociedade. Então, na literatura da sociologia se separa muito bem o que é a comunidade do que é a sociedade.
Na comunidade você tem laços afetivos, consanguíneos de consideração. Na sociedade, a pauta principal é o profissionalismo e o laço de produção. Se você é produtivo, você permanece naquela equipe, naquele trabalho, naquela função. Se você não é produtivo, você é demitido e desligado. Na vida comunitária não tem isso, né? Você não é desligado, você sofre um apoio, você é questionado, você é insuflado a ter mais lealdade, a ter mais compromisso e tudo, mas você não é abandonado. Na vida social não, você é demitido e você perde todos os laços, geralmente é assim, daquele antigo emprego que você exerceu uma função. Então é óbvio que na sociedade os laços econômicos eles são mais levados em conta. Então as pessoas tendem a ficar mais frias na sociedade. Na vida comunitária elas são aconchegantes, elas são acolhedoras, mas na vida profissional, você tem uma frieza maior. E óbvio que quanto mais competente, que quanto mais produtivo você é, mais você se firma economicamente. E quanto mais você se firma economicamente, mais você é valorizado nessa sociedade. Então, na sociedade, quem tem mais vale mais. Você vale o que você tem, porque o que você tem demonstra que você é uma pessoa produtiva. E uma pessoa produtiva dentro da ótica do neoliberalismo é uma pessoa que exerceu sua liberdade e que tem uma vida, entre aspas, abençoada. É um cara competente. Se ele tem dinheiro, ele é competente. Se ele não tem dinheiro, ele não é competente. Por isso que ele diz, essa norma impõe a cada um de nós que vivamos num universo de competição generalizada. Então você tem mais valor, quanto mais é você produtivo. Quanto mais é produtivo, mais acumula bens materiais. Quanto mais bens materiais você acumular, mais valorizado você é nessa sociedade. Certo? Então é essa expressão. Essa norma impõe a cada um de nós que vivamos num universo de competição generalizada, íntima, aos assalariados e às populações, os assalariados e as populações a entrar numa luta econômica uns contra os outros. Então, no credo neoliberal, a economia, ou seja, os bens materiais, ou seja, a propriedade, é a base de todos os relacionamentos. E que para você ter mais relacionamentos, você precisa ser mais competitivo, você precisa ser mais produtivo e precisa ter mais bens materiais. Quanto mais bens materiais você tiver, mais você vai ser admirado e mais você vai ter liberdade para se relacionar com os outros, certo? Quanto mais admirado, mais seguidores, mais admiradores, mais pessoas querem ter amizade, você pode escolher as amizades e por aí vai, né? E é óbvio, vai se relacionar com pessoas da mesma classe social. E por isso que ele diz aqui, ordena as relações sociais segundo o modelo de mercado. O que é esse modelo de mercado? É o que nós já falamos aqui. Produtividade. O mercado requer o quê? Produtividade. Uma pessoa que não é produtiva não é uma pessoa bem vista na sociedade neoliberal. E uma pessoa produtiva é uma pessoa que tem bens. Se ela não tem bens, ela não é produtiva. E ele diz assim, segundo o modelo de mercado, e obriga a justificar desigualdades cada vez mais profundas. Por que essa expressão obriga a justificar desigualdades? Por quê? Lembra lá que nós vimos o tripé, a base do modelo liberal? Vida, liberdade e produtividade. Se você tem vida, e obviamente nós temos vida, você tem que brigar pela sua liberdade, certo? Uma pessoa que vai aproveitar a vida é uma pessoa que luta pela sua liberdade. A sociedade é democrática? Ótimo, é democrática. Então você não tem que reclamar.
Porque você tem sua vida e você tem liberdade porque você vive em uma sociedade democrática. Se você tem vida e você tem liberdade, não tem por que você não ser produtivo, a não ser que você seja preguiçoso, que você seja burro, que você seja vagabundo. Você tem algum problema, porque se você tem as duas primeiras premissas, você naturalmente deveria exercitar a terceira, que é ser produtivo. E se você é produtivo, você ganha dinheiro. E se você ganha dinheiro, você tem bens materiais. Então, se você não conseguiu o terceiro, tendo os dois primeiros, obviamente o problema não está na sociedade. Obviamente o problema está em você. Você é incapaz de aproveitar sua vida, de exercitar sua liberdade e, consequentemente, ser produtivo e ganhar dinheiro. Então, essa é a chamada justificação da desigualdade. Se justifica, a culpa passa a ser do indivíduo e não da sociedade que o circunda. Então, esse é o credo neoliberal. Então, no credo neoliberal, numa sociedade que tem um Estado de direito, que dá luz a uma sociedade democrática, que possibilita o exercício do livre mercado, da livre competição, do capitalismo, o indivíduo só não enriquece porque ele não quer, porque ele não se esforça, porque ele tem uma visão deturpada da realidade. Enfim, a culpa cai sobre o indivíduo, isentando a sociedade capitalista, a democracia e também o Estado por todas as injustiças sociais. Claro, esse é o credo neoliberal, que obviamente é criticado por vários setores da sociedade, não sem razão. Ok? Ficamos por aqui, até a próxima videoaula.